todos. Hoje nós iremos contar uma história de uma mulher muito corajosa, que é Judite. Ano 1170 a.C. Judite quer dizer judia. Ela morava na montanha, né? Ela era viúva, seu marido morreu de insolação quando estava nas plantações colhendo, e já fazia uns 3 anos que ela estava viúva. Nesse intervalo, o Nabucodonosor e Holofernes chegou nas montanhas onde eles habitavam e deu uma ordem, né, para que todos fossem prestigiar ele, porque ele tinha que ser tratado como um rei, que ele achava que ele era um rei. E aqui eles não quiseram ir, eles não foram lá, né? E o Nabucodonosor ficou muito, mas muito irado mesmo. Então aqui nós vamos ler um pedacinho na Bíblia de Judite. Judite 5, né? Nós vamos começar, vou ler só um pedacinho para vocês verem. Aquior, chefe dos amonitas, respondeu: que o meu senhor escute uma palavra da boca do teu servo, e direi a verdade sobre esse povo que não se prostrou aos pés de Nabucodonosor. Nabucodonosor era terrível, terrível. Vou dizer quem eles são. Eles vivem na montanha, perto daqui. Mentira alguma sairá da boca do teu servo. Esse povo, ele é descendente dos caldeus. Habitaram primeiro na Mesopotâmia, porque não queriam seguir os mesmos deuses de seus pais, que estavam na terra dos caldeus. Afastaram-se, pois, do caminho de seus pais e começaram a adorar ao Deus do céu, a quem reconheceram como Deus. Foram, por isso, expulsos da face expulsos dos seus deuses e refugiaram na Mesopotâmia, onde permaneceram por muito tempo. Seu Deus, seu Deus lhe disse para sair da sua vida migrante e partir para a terra de Canaã. Eles fixaram-se ali e se enriqueceram com ouro, prata e muito rebanho. Em seguida, eles desceram para o Egito, pois a fome atingira a extensão da terra de Canaã. Lá eles permaneceram enquanto havia alimento e se tornaram uma grande multidão, um povo inumerável. Levantaram-se então contra os egípcios, levantaram-se contra eles, oprimindo, querendo que eles trabalhassem em fábricas de tijolos, humilhando-os e tratando-os como escravos, e eles não quiseram. Aí eles clamaram ao seu Deus, e aqui ele está contando a história para o povo de Nabucodonosor. E eles fizeram o quê? Eles feriram a terra do Egito com praga, para as quais não havia remédio. Então os egípcios os expulsaram. Deus fez secar o Mar Vermelho diante de, é, o Mar Vermelho, né? E Deus lançou várias pragas contra o Egito. Então eles só acreditavam no Deus verdadeiro. Aí eles queriam saber como que eles fariam para pegar esses povo orgulhoso, que eles achavam que é orgulhoso, onde já se viu não fazer referência para o Deus Nabucodonosor. Que povo é esse? Aí, depois dessa explicação, eles falaram assim: nós temos que achar um defeito, uma coisa que eles não podem fazer, que aí a gente pega eles de vez, que o Deus dele não gosta. E aí eles falaram: mas nós temos que fazer muito bem feito, porque se nós errarmos, a vingança do Deus dele virá contra nós. E o que eles fizeram para fazer isso? Eles subiram a montanha, o Holoforne,
que era o general de Nabucodonosor, e viu onde ficava as minas de água, né? A nascente das águas. Aí eles fecharam a nascente da água. Eles acabaram com as plantações deles, fizeram o que eles bem entendiam. Depois disso, eles começaram a passar fome, muita sede, mas muita sede mesmo. Eles não tinham uma gota de água, né? Não tinha nenhuma água. Aí eles estavam até pensando, gente, em comer os cavalos que eles tinham, mas não podia fazer isso porque era contra a vontade de Deus. Se eles fizessem isso, Nabucodonosor ia pegar eles, né? Aí aqui eles ainda falam, eles fizeram até um conselho com Holofernes e o comandante-chefe do exército de Assur, para ver como que eles iam acabar, aniquilar com esse povo, né? E aí eles fizeram esse coisa aí, estavam só esperando eles fizerem alguma coisa errada para pegar eles. Aí eles ainda falaram assim: quem é Deus senão Nabucodonosor? Não existe outro Deus. O único Deus é Nabucodonosor. E eles achavam absurdo o povo de Israel eles falar isso, né? Eles não se dobravam de jeito nenhum, mesmo passando fome, passando tudo. Mas daí eles ficaram com muito assim triste de ver as crianças e as mulheres passando fome, passando tanta aflição, né? E aqui fala assim: entretanto, para todos os habitantes de Betúlia, esgotaram-se as provisões de água, não tinha mais nenhuma gota de água. Suas cisternas ficaram vazias e não tinha mais água para beber a saciedade no único dia, pois a água estava racionada. Desfalecia seus pequenos, desmaiavam, e as mulheres e os jovens, esgotados pela sede, caíam nas ruas da cidade e nas passagens das portas, sem mais força alguma, sem ter o que beber e sem ter o que comer. Imagina a aflição desse povo. Fecha o olho um pouco, imagina vocês no lugar desse povo. O que vocês fariam? Todo o povo, então, jovens e mulheres e crianças, reuniram-se em torno de Osias, e dos chefes da cidade clamaram em voz alta diante de todos os anciões: que Deus julgue entre nós e vós, pois cometeste uma grande iniquidade contra nós, não querendo negociar a paz com os assírios. Agora não há ninguém para socorrer-nos, e Deus nos vendeu as mãos deles, morrendo, que estamos de sede e em miséria extrema, sem ter o que comer. Socorro, Senhor. Eles pediam socorro de Deus. Clamai-os, pois entregai toda a cidade em cativeiro para esse povo de Holoforne. Pelo menos as crianças e os jovens serão salvos, né? Não precisa morrer de fome. E assim que eles pensavam, né? Melhor é para nós tornarmos presas deles, sermos seus escravos e servas, mas nossa alma viverá. Eles chegaram no fundo do poço, não estavam nem ligando mais de ser escravo, não estavam ligando de nada. Eles só não queriam morrer de fome e sede. Nossos pequeninos diante de nós e nossas mulheres e filhos morrendo aos poucos. Tomamos como testemunhas contra vós o céu e a terra. Ó Deus do universo, Senhor dos nossos antepassados, que se vinga de nós segundo nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados, para que procedeis hoje de acordo com essas palavras. E levantou-se da assembleia um pranto geral, unânime, enquanto clamavam ao Senhor. Com grandes brados, disse-lhes Osias: coragem, irmãos, coragem, resistamos. Ainda falta 5 dias, nos quais o Senhor, nosso Deus, fará vir a misericórdia entre nós.
né? O profeta Osias falou, né? Mas se esses 5 dias passarem sem que nos venha o socorro, então farei segundo o que dizes. E aí eles mandou que cada um fosse para sua casa e esperasse esses 5 dias. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. Na próxima nós iremos ver o que vai suceder com esse povo. Então eles estavam no fundo do poço. Eles não viam saída. Não estavam morrendo de sede, de fome, na miséria, com tudo. O povo de Nabucodonosor acabou com tudo que eles tinham. O chefe, né? O chefe Holofernes acabou com tudo que eles tinham. Não restava muito mais o que fazer a não ser ter fé e esperar em Deus. Então, enquanto nós vamos orar, e hoje muita gente também estamos na aflição, muito povo ainda está em guerra, está desanimado, não tem mais da onde tirar ânimo para continuar a vida, né? Então nós temos que clamar para esse Deus verdadeiro, porque esse Nabucodonosor, ele se achava um Deus, mas ele não era Deus, né? E ele queria que todo mundo joelhasse aos seus pés e tratasse ele como Deus, o Senhor do céu e da terra e do mar e de tudo, sendo que ele não era. Então aí tem muita gente que faz isso, hein, gente? Então vamos orar e clamar para Deus. Se você está numa aflição muito grande, aflito hoje, desanimado, fecha os olhos, pensa nesse povo que passou sede, passou fome, desanimado, humilhado, mas eles não perderam a fé nos Deus verdadeiro que eles seguia. Eu vou pôr aqui uma oração e nós vamos clamar. Aqueles que estão endividados, nós vamos orar hoje. Que quem não está, segundo a pesquisa, 80% da população do Brasil está endividada, tá? Ninguém comenta, mas é verdade. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mais uma vez, meu Pai, estamos aqui presente, meu Pai, pedindo uma graça especial para todos aqueles que estão endividados, estão vivendo terríveis problemas em casa, Senhor, com falta de alimento. Só quem passou necessidade nessa vida, passou sede, passou fome, é que sabe quanto que é difícil, o quanto que é triste, Senhor amado. E eu te peço, meu Pai, quantas pessoas vivendo como se fosse um marajá no nosso país, Senhor, e outros fazendo filas para ganhar uma cabeça de peixe podre, Senhor, para passar a Páscoa. Isso não é justo, Senhor. Isso é uma justiça social muito grande, meu Pai. Eu te peço, Senhor, tenha compaixão do seu povo, Senhor. 80% do povo está endividado por causa dos altos juros, Senhor. A cada 27 dias aumenta os impostos nesse país, Senhor. Não temos mais da onde tirar dinheiro para pagar impostos e pagar dívida e fazer compras de alimento, nada, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Socorre o seu povo como o Senhor socorreu o povo da cidade que morava na montanha, da família de Judite, entre outros, Senhor. Tenha compaixão, Senhor amado. Eu te peço, Senhor, faça justiça, meu Pai. Que a justiça de Deus chegue até nós, Senhor amado. Vai abençoando, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados fazendo tratamento de câncer, hemodiálise, então problema respiratório. Senhor, quantas crianças com problemas, com autismo, que as mães estão cansadas, esgotadas, Senhor. Vai passando na frente, meu Pai. Abençoe aqueles que estão com a prestação da casa própria atrasada, do carro, Senhor, e não tem recurso, não tem de onde tirar dinheiro, Senhor. Faça um mover muito grande, meu Pai.
que a justiça divina se faça sobre o nosso país, Senhor. Derruba por terra todo império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Vai abençoando poderosamente no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Muito obrigado. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha, se inscreva no canal, que essa semana nós iremos falar da Judite, tá? Creio que vai tocar em muitas pessoas. E o que eles passaram, gente, não foi brincadeira, mas Deus sempre esteve ao lado deles. Então a gente nunca deve desistir, desanimar, que Deus está sempre do nosso lado, tá bom? Pode passar problemas seríssimos, mas Deus não desiste de nós. Obrigada e até a próxima, se Deus nos permitir. Fique com Deus.